veja, na nossa primeira aula eu falei para vocês que bolsa é um negócio muito antigo, já tinha antes do Império Romano já existia, certo? Que as ações não necessariamente, ações que são cotas, pedacinhos das empresas. Isso tem uns 400 e poucos anos, mas bolsa é muito antiga. Quando as ações se tornaram muito populares, eles dividiram bolsa de mercadorias e futuros, já expliquei porquê, e bolsa de valores, que são as ações, pedacinho das empresas. Mas bolsa é muito antiga. Antes era um espaço físico, hoje é um espaço eletrônico. Assim como bolsa é muito antigo, gráfico também é muito antigo, certo? Só que a possibilidade de você fazer uma barrinha com 15 minutos, uma barrinha com 5 minutos, isso é uma novidade. Isso é uma novidade a partir do quê? A partir do pregão eletrônico. Porque antes você tinha que esperar o dia acabar e marcar. Entendeu? A gente tem gráficos de tempos muito remotos. Vou pegar aqui, ó. Uma coisa interessante, deixa eu pegar aqui. Uma coisa interessante do gráfico é o seguinte, ó. Vocês já ouviram falar em Fibonacci? Muito bem, Leonardo Fibonacci foi um cara que ele fez uma coisa muito interessante. Existe uma equação que a gente chama de equação áurea. E aí a gente já começa a falar sobre por que o gráfico ele é uma ferramenta para se ganhar dinheiro. Porque a princípio o que ele é? Ele é só um plano cartesiano, onde você vai marcando o preço, a faixa de preço, não é o preço, é a faixa de preço conforme o tempo, certo? Acontece que existem padrões geométricos na mente humana. A nossa mente, na verdade não é a nossa mente, tudo no universo tem padrões geométricos. Tudo, absolutamente tudo tem padrão geométrico que a gente não percebe, a gente não se dá conta. Então existe uma fórmula que os gregos descobriram, chamado, que eles chamam de um número φ. Φ é 1.18181818, é uma dízima periódica, certo? Essa dízima, ela forma uma curvatura e forma uma frequência. Nessa curva e nessa frequência, você tem todos os padrões de curvatura da existência. Se você pegar o ângulo da galáxia, ele obedece o φ. Se você pegar o ângulo da curvatura de um elétron circundando um átomo, é a mesma. Se você pegar a concha de um caracol, é a mesma forma. Se você pegar um girassol, a curvatura do girassol é a mesma número. Então, os gregos descobriram, tanto que eles dizem que a equação áurea é a matemática com a qual Deus escreveu a existência. O que o Fibonacci fez? Ele pegou essa fórmula e aplicou a gráficos. O estudo de Fibonacci é muito avançado. Não vou ensinar isso para vocês. Mas eu quero mostrar para vocês quando foi que esse cara nasceu. Leonardo Fibonacci. Vocês quiserem estudar depois um pouco. Ele nasceu em 1170, em plena Idade Média. Então veja, já existia bolsa, e não só já existia bolsa, já existiam padrões de gráficos. O ser humano já estudava gráfico. Ele pegou a equação áurea e aplicou ao gráfico. Se vocês tiverem por curiosidade, vocês podem botar aqui no Google depois e fazer o estudo de vocês. Bota lá, padrões de Fibonacci. Todos esses padrões de Fibonacci, escrevi Fibonacci errado, mas o Google me corrigiu. Os padrões de Fibonacci é isso aqui, a equação áurea, tá vendo? Inclusive, uma coisa interessante que o Leonardo da Vinci, ele usava isso direto. Por isso as pinturas dele chamam tanta atenção. Olha aqui a Mona Lisa. Aí se você bota aqui, ó, padrões gráficos de Fibonacci, esses padrões gráficos de Fibonacci, essa frequência, tá vendo aqui, ó? Frequência. Ok? Agora eu vou mostrar a minha tela.
Opa, o que é isso aqui? Tá, já sabe por que ela está toda riscadinha. São os padrões de Fibonacci. Entendeu? Entendeu por que o cara, quando entra no mercado sem saber essas coisas, ele está sempre na desvantagem? Porque isso não é uma chutometria, isso é uma ciência. Essas barrinhas que o cara marca no plano cartesiano, ela forma figuras, elas formam desenhos, ela forma, ela vai gerando figuras geométricas. Essas figuras geométricas, elas sinalizam qual é a direção que o mercado está tomando. Entendeu? Então, as figuras são a melhor referência de você ganhar dinheiro com gráfico. Mas veja, ainda que hoje você tenha a facilidade do gráfico intraday, eu recomendo vocês sempre trabalharem com o gráfico diário. Por quê? Porque o diário, ele liquida a operação. O intraday não. Tipo assim, vamos lá. O cara que comprou nessa barrinha aqui, ele comprou aqui para vender aqui. Então ele fez um day trade. Ele fez uma operação dentro do mesmo dia. Então o gráfico do intraday é muito sujo. Ele fica oscilando ali porque tem muita gente fazendo day trade. Quando você estuda só o diário, o cara que comprou e ficou comprado, ele vai pagar. O cara que vendeu e ficou vendido, ele vai entregar. Então quando você olha o gráfico do diário, você está olhando o estoque. Quem forma preço? É o estoque. Então você pode até usar o intraday, mas estuda o diário, cai dentro do diário. Pega o diário, desenha as figuras que eu vou mostrar para vocês, faz todo um trabalho de estudar, você faz uma leitura do diário, aí você depois pode ir para o intraday, mas primeiro faça uma leitura do diário, entendeu? Porque o diário está te mostrando a formação de estoque, ele está te mostrando a tendência de médio e longo prazo. No intraday você está tentando identificar a tendência de curtíssimo prazo para fazer dinheiro. Porque, Marco, eu ainda não entendi como é que você faz dinheiro. Cara, é muito simples. Você comprou um negócio a 100, subiu para 110, o que acontece? Se você comprar a 100, você vai pagar 100. Se você vender a 110, você vai receber 110. Se você comprar e vender no mesmo dia, a bolsa não vai pegar 100 de você para te dar 110, ela já faz a diferença de dar 10 prata. Entendeu? Isso é o day trade. O day trade, cara, muita gente vive disso. Se você consegue fazer várias operações dentro do mesmo dia, assim, dizem que é muito raro isso acontecer. Mas se você consegue fazer várias operações dentro do mesmo dia, você vai fazendo a diferença a seu favor. A diferença, desde que seja lucro. Se você comprar 100 e vender a 90, aí você não vai receber, você paga 10. Entendeu? Então assim, você vai fazendo isso dentro do mesmo dia, no final do dia, você botou o dinheiro no bolso. Você aplicou quanto? Nada, você terminou, não tem posição nenhuma. Entendeu? Só se você esquecer de vender alguma coisa, né, Bruno? Bem, mas vamos ao que interessa aqui. Então, o gráfico, ele é um plano cartesiano, ele vai marcando as barrinhas, certo? Conforme o tempo e conforme cada barrinha dessa é a faixa de preço dentro daquele tempo. Quando surgiu o pregão eletrônico, isso possibilitou o gráfico intraday, que em vez da barrinha ser um dia, a barrinha são 15 minutos, 5 minutos, 60 minutos, você pode botar até segundos, não importa. Porque ele vai desenhar o gráfico conforme os negócios que saírem. Quando é um ativo, isso é quando é um negócio que tem assim, sei lá, dólar, tem negócio a cada segundo, num segundo tem 50, 60 negócios, dentro de um segundo. Então, se você botar gráfico de um segundo, você vai formar gráfico de um segundo, entendeu? Então, porque não importa, ele vai pegar a informação do histórico, que é a janelinha que registra cada negócio que sai, e desenha para você o tempo gráfico que você quiser, entendeu? Na ferramenta do Profit, que é esse gráfico aqui, ó, ele vem aqui e te oferece, ó, qual o tempo que você quer, ó, pá. Olha, um dia, uma semana, 15 minutos, você quer 15 segundos, 1 minuto, entendeu? Você vai lá e diz assim, eu quero que a barrinha tenha 1 minuto, ele vai botar 1 minuto para você. Entendeu? Até aí tudo bem? Tudo bem. Mas olha só,
Esse gráfico aqui, ele tem um cabelinho esquisito aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Primeiro ele está azul e ele tem um cabelinho esquisito. Ele... um cabelinho para baixo e um cabelinho para cima. Que negócio é esse? Bem, é o seguinte. Os americanos, os ingleses, os anglo-saxões, quando eles inventaram o gráfico, para eles, porque veja, todas as sociedades evoluíram bolsa, todas elas. Só não evoluiu bolsa em sociedades muito arcaicas. E todas elas desenvolveram o gráfico também. O gráfico é uma coisa que surgiu naturalmente ao longo de séculos em todas as sociedades. Os anglo-saxões, eles faziam a mesma coisa. Cartesiano, eles faziam assim. Qual o primeiro negócio do dia? Ah, no dia 1, o primeiro negócio foi 10. Tá. Então ele fazia um barrinho aqui. Assim. Aí ela subiu até 10,50, depois ela caiu até 9,90 e fechou a 10,20. Aí ele faz outro tracinho assim. Fazia assim. Ele fazia um tracinho, mostrando a faixa de preço que oscilou naquele dia, que os negócios aconteceram. E ele botava uma unhazinha para a esquerda para dizer que foi o primeiro negócio do dia. E uma unhazinha para a direita para dizer que foi o último negócio do dia. Certo? Só que os japoneses, e aqui é legal a gente mostrar isso para vocês. Os japoneses, por volta de 300 anos atrás, eu gosto de falar isso que é para vocês verem como, de fato, esse troço é muito antigo. Os japoneses, há 300 anos atrás, eles inventaram isso aqui. Olha cá. Eita, não há lentidão. Vocês estão enxergando aí? Deixa eu dar um controle aí. Século XVIII, 1700 e fumaça, certo? Na bolsa de Dojima, eles operavam trader de quê? Arroz. Ah, claro. A bolsa de mercadoria e futuro do Japão é o que? Arroz. Você tinha 1.300